Você já parou para pensar como era a vida antes da escrita? Como nossos ancestrais registravam o tempo, contavam histórias, ou até mesmo organizavam uma sociedade inteira, sem deixar nada por escrito? Parece impossível imaginar, né? Mas durante milhares de anos, essa foi a realidade da humanidade. Hoje, vamos viajar no tempo para descobrir como os primeiros seres humanos se comunicavam, sobreviviam e construíam mundos inteiros, usando apenas sons, gestos e memórias. Um mundo onde palavras escritas simplesmente não existiam. Antes da escrita, tudo era oral. Absolutamente tudo. Desde lendas sobre deuses antigos até o conhecimento sobre plantas medicinais e técnicas de caça, tudo era passado de boca em boca. O que significava que cada geração dependia da memória da anterior para aprender como sobreviver. Uma falha na comunicação podia ser fatal. E ainda assim, as civilizações prosperaram. Como isso foi possível? Vamos começar entendendo o cenário. A escrita, como conhecemos hoje, surgiu há cerca de 5.000 anos. Mas o ser humano moderno, o Homo sapiens, já existia há pelo menos 200.000 anos. Ou seja, a maior parte da nossa história foi vivida sem escrita. Durante esse tempo, o que dominava era a chamada tradição oral. E essa tradição não era simples conversa casual. Ela era altamente estruturada, quase como um ritual. Contadores de histórias, os griots, entre alguns povos africanos, por exemplo, eram figuras centrais na sociedade. Eles carregavam consigo o passado de todo um povo, decorando linhagens, mitos, leis, mapas mentais e ensinamentos morais. E aqui entra algo fascinante, a memória. Com a ausência da escrita, o cérebro humano desenvolveu técnicas incríveis para memorizar grandes volumes de informação. As histórias eram contadas com ritmo, repetições e rimas. Isso não era por acaso, essas estruturas facilitavam a lembrança. Pense nas músicas que você sabe de cor. Mesmo sem escrever a letra, você lembra porque o ritmo e a repetição criam um padrão. Era exatamente assim que funcionava com nossos antepassados. Mas e quanto à comunicação prática? Como nossos ancestrais faziam acordos, resolviam conflitos ou ensinavam tarefas complexas como fazer fogo, caçar ou construir abrigos? A resposta está na linguagem corporal e nos símbolos visuais. Antes da escrita, existia a chamada protoescrita, formas simbólicas rudimentares gravadas em pedras, ossos ou paredes de cavernas. Um exemplo famoso são as pinturas rupestres, como as encontradas em Lascaux, na França, com mais de 17.000 anos. Elas não eram apenas arte, eram registros visuais de experiências, caça, rituais e possivelmente até instruções para a sobrevivência. Imagine uma tribo se preparando para uma migração. Sem mapas, sem coordenadas, sem listas. Tudo era lembrado por rotas contadas em histórias. Siga o rio até onde a água dança como serpente. Quando encontrar a pedra que parece uma cabeça de tigre, dobre à esquerda. Esse tipo de narrativa visual guiava expedições inteiras. E essas descrições precisavam ser extremamente precisas, porque qualquer erro poderia significar a morte de todos. E o comércio? Sim, o comércio existia muito antes da escrita. Povos trocavam bens como pedras preciosas, alimentos, armas e tecidos. Mas como faziam para controlar isso? Muitas vezes, usavam sistemas de contagem baseados em marcas em objetos, como os quipus dos Incas, cordões com nós que representavam informações numéricas. Já na Mesopotâmia, antes mesmo da invenção dos caracteres cuneiformes, comerciantes usavam pequenas fichas de argila com símbolos para representar mercadorias. Agora, pensa só, em uma sociedade sem escrita, como as leis eram estabelecidas? Como se evitava o caos? As regras eram internalizadas desde cedo, ensinadas pelas histórias, mitos e exemplos de comportamento. A vergonha social era uma ferramenta poderosa. Ser desonesto ou quebrar um costume não trazia apenas punição, mas a exclusão do grupo. E em sociedades pequenas, isso era quase uma sentença de morte. A coletividade era o centro de tudo. Outro aspecto fascinante era a religião. Sem livros sagrados, as crenças eram transmitidas oralmente, por meio de rituais, canções,
danças e mitologias contadas ao redor do fogo. Esses mitos não eram só crenças, eles explicavam o mundo, davam sentido à vida e à morte, e guiavam o comportamento coletivo. As pessoas acreditavam em forças naturais, espíritos, deuses que habitavam montanhas, rios e animais. E tudo isso era mantido vivo na fala e nos rituais. Mas a pergunta que não quer calar é: se a humanidade viveu tanto tempo sem escrita, por que ela surgiu? O que levou o ser humano a finalmente criar um sistema duradouro de registro? A resposta está na complexidade crescente das sociedades. Com o surgimento da agricultura e a formação das primeiras cidades, surgiram também novos desafios: organizar colheitas, controlar estoques de alimentos, cobrar impostos, registrar leis, definir propriedade. A mente humana, por mais incrível que seja, começou a ser sobrecarregada. Era preciso um método mais eficiente para registrar tudo isso. E foi assim que nasceu a escrita. Primeiro de forma simbólica, depois fonética. Os sumérios foram pioneiros, criando a escrita cuneiforme para registrar transações comerciais. No Egito, surgiram os hieróglifos. Na China, os primeiros ideogramas. E com o tempo, a escrita não só revolucionou o mundo prático, mas também a forma como pensamos. Pela primeira vez, o conhecimento podia ser armazenado fora da mente humana. Pela primeira vez, uma ideia podia atravessar séculos sem ser esquecida. Mas com esse salto também vieram mudanças profundas. A oralidade começou a perder seu espaço. Os contadores de histórias foram sendo substituídos pelos escribas. A memória deixou de ser a principal ferramenta de sobrevivência e deu lugar ao papel. A conexão íntima com a sabedoria ancestral, passada de geração em geração, foi sendo substituída por documentos e registros oficiais. E aqui vem um paradoxo: ao criar a escrita, ganhamos muito, mas também perdemos. Perdemos parte da magia do contato direto, do aprendizado por convivência, da sabedoria viva dos mais velhos. Hoje, temos acesso a um mundo infinito de informação, mas muitas vezes nos sentimos desconectados da essência do que somos. Porque lá atrás, quando tudo era contado ao pé da fogueira, quando cada história carregava o peso da sobrevivência, da cultura e da identidade, cada palavra tinha um valor imenso. Então, da próxima vez que você pegar um caderno, digitar no celular ou abrir um livro, lembra, por milhares de anos, a humanidade viveu sem nada disso. Mas mesmo sem escrita, eles criaram mitos, construíram sociedades, descobriram curas e moldaram o mundo como conhecemos hoje. A escrita foi uma invenção revolucionária, mas antes dela, já existia toda uma civilização pulsando, viva, falante. E é justamente por isso que entender o passado é tão importante. Porque antes de escrevermos a nossa história, nós a contávamos com a alma. Se você curtiu essa viagem ao passado e quer explorar mais curiosidades como essa, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Nos vemos no próximo vídeo.